se logo de cara vocês não acharem texto bíblico, não se preocupe que vai ter texto bíblico. Porque às vezes a gente ouve falar sobre algo voltado à psicologia, logo a gente entende que vai falar só sobre ciência. E aí eu já queria, a ideia original, inclusive, é tentar quebrar alguns paradigmas. É a gente quebrar algumas coisas, porque no meio da igreja, ou como em qualquer contexto social, religioso, da sociedade no geral, o que falta é equilíbrio. E dentro da igreja, no nosso meio também não é diferente. E claro que quando eu digo isso, é com muito cuidado e com muito respeito. Porque eu entendo e tenho entendido cada vez mais e mais que a gente, como diz alguns professores, nós somos um construto. Nós somos um ser que estamos em construção. Deus nos fez perfeitos. Deus nos deu tudo aquilo que a gente precisa, soprou sobre nossas narinas e nos fez alma vivente. Mas a gente vive um processo de construção. Mas dentro dessa construção, se vocês pensarem exatamente em uma construção, quem aqui tem uma casa que vez ou outra não precisa mudar alguma coisa nessa construção? A gente precisa mudar, a gente precisa reformar muitas vezes. O que a gente não pode perder, meus irmãos, é os princípios. Princípios, eles não se negociam. Os nossos princípios são eternos. Os nossos princípios é a palavra de Deus. Isso não se negocia. Mas muita gente tem uma dificuldade de fazer algum tipo de associação, que é neste caso, da ciência e da fé, por achar que as duas não podem caminhar. E eu discordo. E eu vou te dizer por que eu discordo. Porque o que a gente precisa é entender aonde está cada coisa. Para nós, que servimos a Deus, a ciência é muito importante, mas a nossa fé vai sempre se sobressair. Existem sempre alguns degraus para que a gente coloque algumas coisas. E para nós que servimos a Deus, a fé, ela vai estar sempre acima. A minha espiritualidade vai estar sempre acima. Aquilo que é voltado às Escrituras vai estar em cima. Algumas pessoas até comentaram comigo, mas você vai fazer psicologia, toma cuidado. Inclusive, hoje é domingo, terça, quinta-feira, eu entreguei um trabalho de iniciação científica justamente em cima desse assunto, que o pastor Luiz me convidou para falar a respeito sobre espiritualidade, religiosidade e saúde emocional, um bem-estar psicológico. E a gente fez um estudo, um levantamento, para ver se as pessoas que têm espiritualidade, as pessoas que são religiosas, se elas têm um nível mais alto de bem-estar de vida, se sentem melhor. E aí, para minha surpresa, não tem. É claro que foi dentro das pessoas que passaram por essa pesquisa que esse estudo mostrou essas respostas. Não é num todo, mas uma grande quantidade de pessoas, nem todas, que vão às igrejas, têm a espiritualidade. Sabe por quê? Porque muita gente confunde. Se você quiser se pronunciar, fique à vontade. Mas você sabe qual é a diferença de religiosidade e espiritualidade? Alguém aqui sabe? Ou alguém já pensou a respeito disso? Ou para todo mundo isso é a mesma coisa? Vocês não vão querer falar, né? Não tem problema. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas até o final alguém vai falar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Porque senão é o seguinte, eu falo, viu? Não sei se vocês lembram, mas se não lembra, alguém que já ouviu isso vai ouvir novamente. Eu falo. O irmão já me ofereceu algo, eu falei, não precisa, irmão, não sei o que acontece. Eu sou igual um camelo. Quando eu pego para beber, eu bebo, mas principalmente quando eu estou falando, eu não preciso nem de água. Bem, algumas pessoas têm essa dificuldade e acham que literalmente religiosidade é a mesma coisa que espiritualidade. E a gente vai entender um pouquinho mais hoje que isso não é uma realidade. Não é exatamente a mesma coisa. E aí, em algum momento, eu vou fazer uma perguntinha para vocês e eu queria que vocês respondessem. Deixa eu ver se o meu trequinho tecnológico aqui está funcionando. Deixa eu ver se ele vai passar, se ele vai pegar daqui. Opa! Pega? Ah, legal. Ali, espiritualidade, religiosidade e saúde mental. A gente vai começar com algo que eu gosto de fazer, eu me acostumei a fazer, traçar um paralelo entre a ciência e a fé, como eu acabei de falar. Porque a gente não tem, às vezes, esse equilíbrio, e aí a gente não consegue fazer essa junção para fazer um uso. Irmãos, se eu esperar só das pessoas, que não servem a Deus fazer as coisas, eu não estou dizendo que a gente tem que se enfiar em todo tipo de situação. Não, se você acha que não tem estrutura, se você acha
que não vai ser viável, se você acha que isso não vai agregar para a sua vida e você vai poder contribuir para a vida de outra pessoa, não faça. Mas não por covardia, não por passar para outras pessoas aquilo que cabe a nós como igreja. Porque a gente reproduz isso muitas vezes. E nós somos, até porque a Bíblia diz isso, não sou eu que digo, e nem é simples fato de você reproduzir isso. Mas a Bíblia diz que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. E aí o contexto desse texto vai dizer que se eu for aquele sal que não dá sabor, eu só sirvo para ser pisado. Essa é uma realidade que não é minha, é a Bíblia. Então a gente tem que fazer algumas coisas, aliás, diversas coisas, mas a gente às vezes se omite porque a gente fica dentro de uma caixinha. E aí esse é o problema. Ao longo do tempo nós vivemos, talvez aumentando um pouquinho o tamanho dessa caixinha, mas se mantendo dentro dela. Eu não estou dizendo para você se contaminar com este mundo. Mas Jesus Cristo, ele disse, na oração sacerdotal, em João 17, ele disse, orando a Deus, Pai, eu não peço para que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre-os do mal. A gente tem que estar aqui e fazer aquilo que nos cabe fazer, inclusive pensar naquilo que é sadio para as pessoas, naquilo que é sadio para a nossa comunidade, inclusive. E aí eu vou trazer esses dados, como por exemplo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Ela considera a espiritualidade, olha que interessante, e a religiosidade como uma das dimensões da qualidade de vida do indivíduo, do ser humano. Isso que eu achei tremendo, e vez ou outra eu tento pontuar alguma coisa, inclusive em sala de aula, que as pessoas acham que ser religioso é uma fé burra e é algo que simplesmente está ligado àquilo que é transcendente, beleza? Aquilo que simplesmente está na minha alma, mas não faz bem só para a minha alma. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Faz bem para toda a minha vida. Só que às vezes a gente como ser humano nem sabe disso e nem muito menos sabe utilizar isso da forma correta. Mas bem, continuando. Eu tirei algumas informações dessa revista de debate em psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Religiosidade, para que a gente possa entender um pouco, talvez um pouquinho da distinção, diz respeito a um conjunto de normas e éticas e de condutas exercidas por um grupo que pratica determinada religião, que é adepto de determinada religião. Já a espiritualidade seria algo menos institucionalizado, mais internalizado, no modo com que as pessoas levam a sua vida espiritual. Falando um pouquinho mais claro, para que talvez até choque, mas ajude a gente a clarear. Religioso eram os fariseus. Religioso vivia simplesmente dentro de uma caixinha, dentro de um contexto, onde eles achavam que só a verdade deles era a verdade absoluta. Na verdade, a verdade deles nem era de Deus, tanto é que eles injetaram ali, acho que 636, algo assim, leis a mais dentro daquilo que já existia, por achar que não era o suficiente, querer embutir aquilo que não precisava. Então, o religioso, simples religiosidade, diz respeito a um conjunto dessas normas éticas e de condutas. Então, irmão Fernando, ser religioso num todo é ruim? Não é isso. O que Tiago vai dizer? Que a religião pura, você vai ler lá, que Tiago vai explicar exatamente o que é essa religião. As pessoas às vezes confundem algumas coisas e tornam a religião em tais religiosidades que só aprisionam e não faz a gente progredir. Já a espiritualidade, ela vai um pouquinho além. Seria algo menos institucionalizado, algo menos dentro de algumas regras que só o homem colocou. Detalhe, não Deus. Mas internalizado, num modo como que a pessoa leva a sua vida espiritual. Por quê? Que é importante pensarmos sobre isso. Aí vem essa pergunta: será que Jesus era religioso ou espiritual? O que vocês acham? Jesus era religioso ou espiritual? É difícil, né, quando alguém faz uma pergunta assim, alguém responder, você fica meio assim, né? E se eu errar? E se eu errar? Não tem problema não, irmãos, não tem problema. Isso aqui não é uma prova, a gente não vou no final aqui dar uma nota, um diploma para cada um. Mas bem, por que isso é interessante? Vamos lá conversar um pouquinho a esse respeito. Eu já passo ali para dar continuidade. Porque poucas coisas nos traz uma dimensão tão abrangente sobre nossa forma de ver o mundo, ou seja, a nossa cosmovisão. Nada mais é uma forma de ver o mundo. A minha cosmovisão, ela é mudada. Quando eu entendo realmente o que é espiritualidade, porque quando a gente pensa, irmãos, em religiosidade, quando você ouve falar diretamente em religiosidade, você pensa dentro da igreja. Você pensa na igreja. Você pensa nas coisas que você faz na igreja.
E aí a gente começa a querer, eu começo aqui a traçar para que a gente possa quebrar um pouquinho sobre isso. Um exemplo mais claro. As pessoas dizem assim, eu vou fazer algo lá na minha vida secular. Não existe esse negócio da sua vida secular. Não existe isso. Você tem o seu trabalho lá fora que talvez não seja diretamente voltado para aquilo que você reproduz aqui dentro da igreja. Talvez. Por que eu digo talvez? Porque você, quantas pessoas? Existe quantos pastor Luiz Arthur? É um pastor Luiz Arthur. É um Fernando, é um Elias. A minha vida lá fora, ela é contínua. Ela é a mesma. Mas quando eu penso em religiosidade, eu atribuo algumas coisas dentro da igreja, dentro da instituição. Quando eu consigo entender um pouco mais essa questão da espiritualidade, aquilo que eu sou, não simplesmente o que eu faço. Porque o que eu faço já é um produto de quem eu sou. Não sei se você está conseguindo entender. Quando eu entendo um pouco mais do que é espiritualidade, aquilo que está dentro de mim, e aí eu já respondo a pergunta, será que Jesus era religioso ou uma pessoa mais espiritual? Porque quando a gente pensa no espiritual, a gente pensa aquele cara de repente voltado mais uma onda mais vibe, é aquele cara que não está nem aí com a vida, é aquele cara que, sei lá, está ligado em qualquer outro tipo de coisa, menos dentro do contexto judaico-cristão. Mas quando eu consigo entender realmente que a minha espiritualidade exemplifica e me clareia um pouco mais quem eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? O que a Bíblia diz que você é, meu irmão? A Bíblia vai dizer que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ponto. Ponto. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se eu sou um cristão, um servo de Deus, eu sou isso, esse ser, somente aqui dentro, somente dentro das coisas religiosas, ou eu sou em todo o tempo? Eu tenho o meu trabalho lá fora, mas eu não sou outra pessoa. A Bíblia diz que tudo que eu faça, ou tudo que você faça, faça como faz o seu patrão. Como diz um amigo meu, amém ou não amém? Amém. Não amém. Faça como ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que você faça, faça como ao Senhor. Em todo o tempo, você está fazendo as suas coisas, vivendo a sua vida como quem você é. Porque as pessoas podem até achar um pouco diferente o Fernando aqui, atrás dessa tribuna, e o Fernando lá fora. Mas isso está totalmente errado. Eu, como um ser que Deus me fez num todo, como o pastor Luiz acabou de dizer, inclusive um pouquinho mais na frente eu vou ressaltar sobre isso, eu não posso fazer uma diferenciação, uma distinção de duas vidas. Eu só tenho uma vida. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, se eu sou filho de Deus, se eu sou servo dele, eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Então, lá na minha espiritualidade, ela vai demonstrar isso no meu modo de viver. É em quem eu sou, não é o que eu faço. Porque o problema da religiosidade, não da religião em si, irmãos, daquilo que te faz ser um religioso. Porque Jesus nasceu e cresceu dentro de um contexto religioso. Mas Jesus não se tornou esse tal religioso. Jesus foi mais além. E qual é esse mais além? Quando termina Mateus, o Sermão do Monte, no capítulo 7, lá dos versículos do 28 até o final, o que o povo vai dizer? O povo vai dizer o seguinte: quem é esse? Quem é esse que fala como quem tem propriedade? Porque era essa a diferença de Jesus. Os fariseus, eles estavam acostumados a ver aquele cara que diz mais ou menos assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque era isso que o fariseu fazia. Ele mandava fazer, mas não fazia. Jesus ia lá e quebrava esse paradigma. Sabe o que é paradigma? É quando você tem que tirar uma coisa e colocar outra. E exemplificando isso de novo dentro da construção, você não derruba uma casa se disser, só tem essa coluna, eu não posso derrubar essa construção aqui, tirar essa coluna sem construir outra do lado. Então o que a gente precisa fazer é isso. E era isso que Jesus estava fazendo com a espiritualidade dele, porque ele sabia muito bem quem ele era. Será que Jesus era religioso ou espiritual? Eu te falo sem medo nenhum de errar. Jesus, ele era muito mais espiritual do que religioso. Então, a nossa visão, essa cosmovisão, a nossa forma que nós vemos o mundo, é que é o diferencial. A gente às vezes vê o mundo com um óculos que nos dá uma visão limitada. A gente tem que mudar um pouquinho a nossa visão de mundo. Na verdade, ampliar ela. Eu acabei de falar agora há pouco que às vezes a gente espera que algumas pessoas façam o que é para eu fazer, o que é para você fazer como servo de Deus. O fator cultural é um ponto importantíssimo para que a gente possa entender o qual é importante a espiritualidade. Não está lá, tá? Está só aqui no que eu coloquei. Ali no slide eu vou colocar só alguns pontos cruciais para que eu possa trazer algumas reflexões para vocês. Então, o qual é importante essa espiritualidade
dessa espiritualidade ou da saúde mental também pode ser influenciada pela visão do mundo. Eu vou dar um exemplo. Um sintoma psiquiátrico, às vezes, ele pode ser encarado como uma manifestação. Às vezes, como que eu posso... Bem, vou explicar da forma mais simples. A gente eu trabalhei 6 anos com morador de rua, e a gente fazia um trabalho lá de Suzano, na época na praça lá de Suzano. E aí a gente trabalhando com morador de rua, com dependente químico, com pessoas que usavam muita droga, bebia, etc. Então a gente encontrava muitas pessoas em diversas situações. E aí às vezes tinha algumas pessoas que atrelavam aquilo ali à manifestação espiritual. E nem sempre é. Muitas vezes é algumas questões psicológicas, muitas vezes são questões principalmente emocionais, até porque estão desencadeadas por conta de bebida. Mas a pessoa foi ensinada daquele jeito. E ela sempre que olhava para aquela... Está endemoniado. E não era. Muitas vezes não era. Sabe o que isso quer dizer? Que aquelas pessoas estavam agindo dentro de um contexto de religiosidade. Porque se fechavam para entender que aquilo ali não era. A gente já estava num contexto de pessoas que estavam bebendo, pessoas que estavam logadas, pessoas que estavam, sabe, de diversas formas, mas tinham uma dificuldade de entender isso. Então, essa confusão acontece muitas vezes em nossas vidas e no nosso contexto. A gente vê um sintoma que é psiquiátrico, mas às vezes a gente pensa que é uma manifestação. Só que o contrário também é verdade, tá bom? Meu Deus do céu, deixa eu desligar esse Wi-Fi aqui, porque não para de... Voltando. Então, às vezes a gente pode encarar isso dessa forma. O paciente, ele está ouvindo vozes, e a gente pode atribuir isso a uma manifestação espiritual, retardando assim a busca pelo tratamento. Essa é uma outra forma de como a visão de mundo do paciente pode influenciar a saúde mental e a busca ao tratamento. Às vezes a gente é mais cômodo, ou a gente já está acostumado a entender assim, está endemoniado, do que uma pessoa que está doente. Por exemplo, alguns sintomas de algumas pessoas que se manifestam, que são características de esquizofrenia, mas as pessoas às vezes acham que é espiritual. E aí vai dizer que, não, mas irmão, mas a esquizofrenia é uma coisa do demônio. Eu vou lá saber se de repente ele de alguma forma colocou isso aí, influenciando algum ser humano de alguma forma para passar por algum momento sobre isso. Mas a doença em si, eu não posso dizer que é algo simplesmente espiritual, que ele está endemoniado. Ele está doente. É claro que a gente pode orar. Porque a gente ora para todo tipo de doença, para todo tipo de enfermidade. Deus, que é o Senhor da ciência, Ele pode curar e fazer essa pessoa ser curada. Mas a gente tem que aprender a ter um filtro. A gente precisa ir além dessa questão de ser simplesmente um religioso, de que outras coisas entendam, irmãos. Eu não sou contra, tá? De novo, Tiago vai exemplificar o que é a religião pura. O que a gente precisa é ter um equilíbrio para poder aprender. E a partir do momento que eu aprendo algo, eu tenho que reproduzir. Bem, então essa pessoa, mas não é só isso. O prognóstico de determinadas doenças pode ser influenciado também pela religiosidade. Exemplo, o risco de... Olha só que interessante. Eu não sei se eu coloquei isso ali. Não coloquei não. Peraí, deixa eu ver se eu coloquei. Não, volta. A Associação Mundial de Psiquiatria elaborou uma série de recomendações de como a religiosidade e a espiritualidade devem ser abordados nos tratamentos psiquiátricos, profissionais da saúde e a quem se interessar. Eu vou trazer algumas... Essa aqui estava aqui sim, era isso que eu estava passando, né? Era isso mesmo que eu estava lendo. A Associação Mundial de Psiquiatria, ela elaborou essa série. Eu vou trazer alguns pontos dessas séries de informações que eles traçaram, que vai ser abordado dentro desses tratamentos psicológicos, que servem para esses profissionais da saúde, mas para qualquer pessoa que se interessar. De novo eu digo, que é para mim e para você. É importante. Vai ter certeza que em algum momento você vai encontrar alguém que vai precisar de alguma dessas informações aqui. Primeiro, a consideração cuidadosa das crenças e práticas religiosas, dos acidentes, dos pacientes, bem como da sua espiritualidade, deveria ser feita rotineiramente no seu histórico psiquiátrico. A compreensão da religiosidade e espiritualidade em sua relação com o diagnóstico deve ser considerada como componentes da ação psiquiátrica como um contínuo desenvolvimento profissional. O pastor Luiz Arthur até brincou aqui, falou a respeito de parafusamentos e tal. Eu sei que ele estava falando brincando, mas é uma verdade que muita gente hoje quebrou-se um pouquinho, mas sinceramente,
quando você ouve falar, algum de vocês ouve, algum momento, ouviu falar a respeito de ir para o psicólogo. Se alguém falasse aqui, irmão, vai para o psicólogo, você tem que passar no psicólogo. Qual seria de repente a primeira resposta sua? Eu não estou maluco? Eu não estou doido? Ou como disse o pastor Luiz, eu não estou com parafuso a menos? Porque normalmente a gente atribui a isso. É só se a gente estiver doido, ou só se a gente estiver com parafuso a menos, é só se a gente estiver com alguma situação dessa forma. Mas aí eu te pergunto, você, eu espero que responda para você. Eu espero que a resposta não seja positiva. Mas você só toma cuidado com o seu corpo ou com a sua saúde quando você está doente? Eu espero que não. Eu espero que não. E quando a gente fala a respeito da nossa saúde mental, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Um pouquinho mais na frente a gente vai ver vários exemplos de texto bíblico, que inclusive é Jesus que deixou, de como a gente pode tratar da nossa saúde mental. Mas às vezes a gente está preso dentro de religiosidade. Os fariseus estavam ali vendo Jesus, os discípulos estavam ali vendo Jesus, mas não conseguiram captar o que ele estava passando, para eles transcenderem daquela situação, para ir um pouquinho além. Então a abordagem da religiosidade e espiritualidade ela deve ser centrada na pessoa. Ou seja, os psiquiatras, no caso falando da psiquiatria, não deveriam usar sua posição profissional para fazer proselitismo de visões de mundos seculares e espirituais, devem sempre respeitar e ser sensíveis às crenças e práticas espirituais e religiosas de seus pacientes. Exemplo, o risco de suicídio. Olha que interessante essa informação. O risco de suicídio, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não coloquei. Então deixa eu ler aqui. O risco de suicídio é sensivelmente diminuído em pacientes que exercem alguma espiritualidade. O risco de suicídio, as pessoas, inclusive o meio acadêmico, inclusive o meio científico, tem se dobrado a cada vez mais a algumas questões que eles vinham lutando. Porque não tem... Você já ouviu dizer que contra fatos não há argumento? É mais ou menos isso. Algumas coisas têm sido mostradas, me permito dizer, passada na cara de algumas pessoas, de alguma forma que eles não queriam, tendo que descer o goela abaixo. Que é a espiritualidade, a religiosidade. Você está atrelado à fé, você está atrelado a algo maior, algo que dê sentido à sua vida. Olha só, diminui o risco de suicídio. O risco desse suicídio é sensivelmente diminuído em pacientes que exercem alguma espiritualidade. Isso pode ser usado em prol do paciente. Por outro lado, nós devemos estar atentos também a possíveis efeitos não tão benéficos da religiosidade do paciente. Um outro exemplo para contrapor com isso, que algumas manifestações podem ser encaradas como espiritual, quando na verdade seu sintoma é doença. Foi o caso que eu comentei agora há pouco sobre esquizofrenia. Os psiquiatras, sejam quais forem suas crenças pessoais, devem estar dispostos a trabalhar com os líderes e membros de comunidades religiosas. Por isso, eu não faço média. Quem me conhece sabe, eu não faço média, não é de mim. Eu não consigo, mais que eu tente, eu não consigo. Mas eu também gosto de ser muito claro. Então eu glorifico a Deus, pastor Luiz Arthur. Não é porque eu estou aqui não. Podia ser qualquer outra pessoa, inclusive muito mais gabaritado do que eu, porque eu não sou formado ainda. Eu estou caminhando para isso. Amo isso. Amo. Mas o estudo da psicologia. Mas eu sei que tem muita gente melhor do que eu no assunto. Mas o simples fato de você fazer isso é um quebra de paradigma. Um simples fato dele fazer isso, irmãos, é benéfico para vocês. Até se porventura tiver alguém que não concordou com isso, que de repente veio hoje aqui, está sentado, esperando ouvir um sermão a respeito de repente da campanha, entenda, isso é para o seu bem. Quando a gente quebra algumas barreiras, pode ter certeza que a gente aprende muito mais. Ou será que você só aprende com um tapinha nas costas, com elogio com aquilo que você acha que te agrega? Nem é que te agrega, é que você acha que te agrega. Então a gente precisa mudar um pouco a nossa cosmovisão. E além, a gente precisa ter uma visão um pouco mais além. E dentro dessa visão um pouco mais além, é tentar traçar esses paralelos. São poucas igrejas que você vai ver abrir-se espaço para que alguém, num momento de culto de domingo, fale algo relacionado à ciência. Mas isso é cuidado para vocês. Isso não é cuidado para mim. Isso é cuidado para vocês, para que a gente possa aprender. Porque a gente tem isso, eu repito e vou continuar repetindo, acho que até eu morrer. O importante não é
quantidade de informação que vocês têm. Que informação vocês têm de monte. Vocês sabiam que só pelo o olhar de vocês, o ouvir de vocês e o sentir cheiro, vocês têm mais de 75 milhões de estímulos de aprendizagem por dia? Só por esses sentidos você consegue aprender. Mas que tipo de uso que você faz com isso? Muitas vezes nenhum, porque é involuntário. O que você está querendo dizer, Fernando? Que informação a gente tem de monte. O que a gente faz com ela, que é o X da questão. Deixa eu dar uma clareza um pouco melhor. Sabe quando você sente um cheiro, e esse cheiro te leva lá atrás? Faz parte desse conhecimento que você tem até involuntário. Então isso aqui é uma oportunidade para que você possa aprender alguma coisinha e você possa reproduzir na vida de algum familiar seu, quebrar algum paradigma dele, mostrar para ele que é possível viver, ser um crente, servo de Deus, fiel, mas que se importa também em aprender e aprender sobre a sua saúde emocional. Deixa eu voltar para cá, isso aqui não estava dentro do planejado aqui. Puxa, o negócio não voltou, não me traindo. É dentro dessa... Muda a pessoa. Voltou. Aí. É exatamente aqui que a gente entra dentro de um contexto interessante. Para esta comunidade, a Assembleia de Deus, Luz Divina, nós estamos quebrando esses paradigmas com essa ação. E assim eu tenho certeza que a gente vai glorificar Deus. Nós precisamos responder essa pergunta: qual a constituição do ser humano? O pastor Luiz Adão acabou de falar agora há pouco, mais ou menos sobre isso. Sobre esses, nós somos uma soma. Havia um psicólogo, psiquiatra, mas também foi psicólogo, Viktor Frankl, e ele entendia que nós somos um ser sócio-espiritual. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Ali. Precisamos responder essa pergunta: qual a constituição do ser humano? Ele é um ser sócio-espiritual. A nossa biologia, o nosso psique, aquilo que nós estamos envolvidos, a nossa sociedade e o nosso espiritual, esse é o ser humano. Eu não sou um ser simplesmente no sentido de que eu só tenho o meu corpo, ou eu só dou vazão ao meu cérebro, ao meu psique, ou só a forma que eu me associo com as pessoas, ou só aquilo que eu creio. É isso aqui tudo. Esse é você, por inteiro. Mas às vezes a gente não faz uso daquilo que a gente tem. E muitas das vezes é porque a gente não aprende. E quando aprende, é quase que um paralelo. Quando você pede mal. Mas às vezes quando você aprende mal. É nesse ponto que vamos chegar naquele que é o maior ícone de equilíbrio entre espiritualidade e saúde mental: Jesus Cristo. E eu gostaria de apresentar práticas e hábitos que te levem a ter mais saúde mental. E elas são indicadas por ninguém menos que o próprio Jesus Cristo. A primeira prática, eu vou ler aqui para não ficar de costa. Práticas naturais. Natureza. Ter mais contato com a natureza. Isso é um hábito que está no topo de uma pesquisa de pessoas, está digitado errado aí, que vivem bem emocionalmente. Olha que interessante. Sabe o que é isso aqui? Cadê? Deixa eu ver se ficou ali. Ficou. Aqui, ó, no finalzinho. O hábito de passarinhar. Alguém sabe o que é isso, passarinhar? Sabe? Alguém é mais do interior? Alguém é mais ou menos tão velhinho assim que nem eu? Os passarinhos ficam pelo na lagoa. Oh, aleluia! Eu não sou um ET, glória a Deus, você que era só eu, meu Deus do céu. Isso aí eu faço, minha irmã. Querendo ou não querendo, porque lá onde eu moro, tem mato na frente, mato atrás, só não tem mato em cima porque a gente sai cortando um pouquinho. Mas foi feita uma pesquisa, e ela é até recente, e foi feito dentro dessa pesquisa, alguns hábitos que algumas pessoas pegaram, uma quantidade de pessoas, e fizeram alguns testes com elas, para saber por que aquelas pessoas tinham uma saúde mental, por que aquelas pessoas tinham um bem-estar melhor. E dentro das classificações das pessoas que tinham tais práticas envolvidas com a natureza, a número 1 é as pessoas que praticavam o passarinhar, que é o ouvir os pássaros, que é ouvir o cantar dos pássaros numa lavoura, no nosso caso, dentro do nosso contexto hoje, no meu quintal, no seu quintal, num parque, quando você estiver andando. Mas a gente ouve muitas vezes, mas a gente não
está praticando esse passarinhar, que só entra por aqui e sai. Não é só ouvir por aqui, é eu parar, ouvir, o vislumbrar a criação de Deus, é ouvir e meditar sobre a maravilhosa perfeição de Deus. Olha só, esse hábito, ele está no topo dessa pesquisa. Essas pessoas que vivem emocionalmente. Esse hábito de passarinhar reduz a ansiedade, reduz os pensamentos acelerados. Olha que interessante. Isso é o que a ciência diz. Agora vamos para a Bíblia? Vocês acharam que não ia ter Bíblia? Eu falei que ia ter. Mateus. Talvez alguém já até pensou sobre esse texto aí. Capítulo 6. Olha o que diz lá o versículo 26. Ao versículo 28. Mateus, capítulo 6. Posso ler? Todo mundo achou? Amém? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não se ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupa, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? De novo, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, no versículo 29, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Versículo 26, ele vai começar dizendo: observem as aves do céu. Versículo 28, depois de fazer a pergunta, ele diz: observem como crescem os lírios do campo. Isso é tão difícil para a gente? Deus já deu para a gente. Quando a gente pensa em saúde mental, algumas pessoas com certeza vão logo pensar: vou ter que tomar um monte de remédio. Eu vou ter que sentar diante de um psiquiatra, diante de um psicólogo e ouvir ali algumas coisas e falar algumas coisas. De repente isso até possa acontecer, deve acontecer, dependendo do grau da sua situação que você está. Ou alguém que você conhece. Talvez seja preciso. Mas tem coisas que Deus já nos deu. Nosso papai já deu. Está ali disponível, mas a gente ouve, mas a gente não pratica. Irmãos, a grande diferença é o praticar. É o praticar, não é a quantidade de coisas que vocês têm de informação, é o que vocês fazem com essa informação. A ciência veio aí há pouco tempo atrás. Para quem tem um pouco de conhecimento a respeito de artigos científicos, esse é de 2017 e 2018. Irmão, estamos em 2021. Mas para o meio acadêmico científico isso é recentíssimo. Isso é muito novo. Para eles é uma novidade. Mas para a gente, já estava aqui, ó. Jesus já estava explicando lá atrás. Basta que vocês parem e observem aquilo que eu criei, aquilo que eu dei para vocês. Para mim, e é para você. Tá? Em qualquer momento do dia, você quer ter uma saúde mental, comece por aí. Uma saúde boa, pratique a sua espiritualidade. Fernando, como exatamente? Não estou entendendo ainda. Vamos lá. Desacelere um pouco. Comece a observar as coisas que Deus já te deu. Aquilo que você tem acesso. De repente você não tem acesso a um monte de coisa. Mas aquilo que é o mais simples, aquilo que é o mais natural, é aquilo que você precisa. Sabe o arroz e feijão? A gente quer muita mistura às vezes, né? Nossos filhos principalmente. Eu tenho um lá, o Gabrielzinho, que só Jesus na causa. E eu sempre falo para ele: você não precisa disso, moleque. Você precisa estar aí, arroz e feijão. Esse aqui é o essencial. Mas a gente às vezes não valoriza aquilo que é essencial. E a gente tem o que é essencial. A gente tem essa natureza, a gente tem esses pássaros. Eles não estão aí só para enfeitar. Eles estão aí para que a gente possa aprender e glorificar Deus. E glorificar Deus, irmãos. Amém? Amém? O segundo, organizar e planejar. Ser organizado. Quem é organizado aqui? Ó, 3 pessoas. Glória a Deus.
pessoas não, sabe? Glória a Deus que vocês também estão aqui para aprender um pouquinho mais o quanto isso é importante. Você que levantou a mão, glória a Deus, porque você vai intensificar isso ainda mais. Porque às vezes algumas pessoas que são organizadas é tida como chata. É ou não é, irmão? É verdade, eu sei que é. É verdade. Aí Deus falando aqui, aleluia. Não é não, viu? Ai, meu Deus. Eu estou divulgando casa própria, viu, irmão? Que eu já ouvi isso muito. Isso é muito chato. Eu não sou chato, eu sou organizado. Dá licença que é diferente. É diferente. Vamos lá. Organizar, planejar. Ser organizado reduz o nível de cortisol e de neuroadrenalina da ansiedade. Que raios é que esse irmão está falando? Existem áreas dentro do nosso cérebro que eles são responsáveis por disparar literalmente cargas dentro deles, como se fossem choques realmente que acontecem dentro do nosso cérebro. Se chama sinapses cerebrais. E quando algum desses estímulos acontece, o nosso corpo dispara algumas substâncias. Dentre elas está o cortisol e o neuroadrenalina. Alguns são positivos, outros são negativos. Mas, e no caso, neste caso aqui, quando a gente se planeja, quando a gente é uma pessoa organizada, a gente reduz este que é ruim e este também, muitas vezes, tem um efeito negativo, o cortisol e a neuroadrenalina. Existe, é óbvio, os benéficos, aqueles que são responsáveis por liberar substâncias que são benéficas na sua vida. Eu não lembro se eu coloquei aqui, mas se eu não lembrar, depois alguém, por favor, me ajuda. Irmão, e qual é a substância benéfica que o cérebro dispara para o nosso bem-estar? Tá combinado? Pode ser? Se não tiver nos slides, eu não comentar, alguém me lembra, por favor? Pode ser? Amém? Agora, vamos lá. Isso é o que a ciência está dizendo, tá? Lembrando que eu tirei isso, cadê? Eu nem sei mais onde eu coloquei. Eu já me perdi. Daquela pesquisa que eu tinha colocado. Ô, Jeová. Me perdi. Daquela pesquisa, irmãos, que eu tinha colocado sobre psiquiatria e aqui no Brasil, tanto quanto fora. A ciência, ela vai dizer isso, que organizar e planejar, ela diminui. Mas olha só, vamos de novo agora para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Lucas 14, 28 e 30. Lembrando que eu vou traçar até o final esse paralelo do que a ciência nos diz e do que a Bíblia já nos dizia. E por que eu acredito que é possível a gente traçar esse paralelo e andar junto. Não tem problema com isso, irmãos. A Bíblia vai estar sempre acima. Quem é que fez a ciência, como a gente tanto já ouviu? Quem é o Senhor de todas as coisas? É Deus. Só que as pessoas, elas conseguiram descobrir de algumas outras formas agora. A gente já tinha acesso há muito tempo. Só que às vezes a gente ainda não consegue colocar em prática. Lucas capítulo 14, versículo 28 e até o versículo 30. Diz o seguinte: então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa. Será que eu marquei certo? Deixa eu ler aqui. Eis que nós deixamos a nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai e filha por causa do reino de Deus, que não se receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Rapaz, acho que não tem nada a ver isso daí. Não, acho que é 14, 28 está aqui, ó. Pois qual é de vós... 14, 28. Ô, perdão, eu estou lendo 18, irmão. Meu Jesus, amado, eu quero me derrubar. Misericórdia. Eu até sublinhei, é verdade, irmão. Obrigado. 14, 28, né? Lê para mim então, meu irmão. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e edificar, se tem o primeiro para concluir? Sim? 20 até 30? Isso. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que ouvirem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E aí? Olha agora, essa organização deve ser de dentro para fora. Olha o que diz aí em Lucas, ainda no capítulo
empenho até encontrá-la. Estou lendo certo agora? Lendo certo. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Isso aí vai trazer alusão a esse, não vou esquecer, não vai precisar me lembrar, tá, irmãos? Porque eu já vou estar linkado aqui, por isso que eu coloquei esse texto, para fazer esse paralelo. Quando a gente não se organiza, quando a gente faz alguma coisa, não consegue concluir, a gente se frustra. Não só se frustra, como a gente frustra outras pessoas, a gente não só se frustra e frustra outras pessoas, como a gente se sente mal. A gente se sente mal. E isso às vezes vira um vício. Tem muita gente que se acostuma a viver numa correria gigantesca. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente faz bem, quando a gente planeja, a gente se alegra, a gente tem uma satisfação. Quando a gente conclui alguma coisa, a gente se alegra. Ou não? Quando você planeja algo que você consegue terminar aquilo ali, você se alegra ou você se entristece? Você se alegra. Aí que entra essa questão. Também dentro do nosso cérebro, do jeito que há essas substâncias, essas descargas que despertam, há as positivas também. A gente tem até um pastor que eu ouvi outro dia dizendo, que ele é psicólogo também, ele falou que a gente, trazendo um exemplo, eu acho que vai estar mais na frente, mas se tiver depois eu desconsidero. Ele trouxe o exemplo seguinte: quando você faz o bem para uma pessoa, eu dou um presente para o Elias. Vou dar um presente para o Elias. O Elias se alegra. Sabe por quê? O Elias é liberado dentro dele ocitocina. Essa substância é produzida aqui pelas sinapses e dispara uma descarga. Ele querendo ou ele não querendo, é disparado nele e ele fica feliz por receber aquele presente. Eu vou dar uma caixa de chocolate para ele, ele vai ficar feliz. Eu fico feliz por dar essa caixa de chocolate para ele. Eu também sou inundado por ocitocina. Vocês que estão vendo isso, vocês também recebem essa descarga. Sabiam disso? E isso é involuntário. Você já parou, talvez veio na sua mente, se não veio, tenta lembrar de alguma situação onde você viu alguém fazendo uma boa ação, alguma situação para outra pessoa, e você ficou feliz com aquilo. É porque Deus nos fez para isso. Porque, você já ouviu dizer que não é sobre mim, é sobre nós? É sempre sobre nós, não é um indivíduo, é nós como comunidade. É por isso que a gente se reúne aqui, um culto comum para adorar a Deus. A gente se alegra em comunidade. Está tudo entrelaçado, está tudo ligado. Então, se existe quando a gente não se planeja, quando a gente não pratica algumas práticas como essa de ser organizado, isso traz um malefício. Quando a gente se planeja, quando a gente faz algo bom, quando a gente faz algo que a gente conclui, muito bem pensado, eu me alegro. E irmãos, convenhamos, uma pessoa alegre, ela contagia. Sim ou não? Sim. Ela contagia. Eu vou dar um exemplo aqui, fresquinho, que aconteceu hoje aqui. O irmão que veio, eu só peço uma nova, irmão. O irmão que estava com a oferta. As irmãs estavam cantando aí, o irmão estava aqui, ó, uma alegria. Eu olhei para ele, não teve como, foi voluntário. Gente, foi voluntário, eu fui inundado de alegria. Eu falei, meu Deus, que maravilha, que maravilha. Isso é porque eu quero? Não, é porque o papai colocou isso dentro de mim. Porque ele me dá não só aquilo que eu preciso, não só aquilo que eu quero, na verdade, ele me dá aquilo que eu preciso. Sabe? É importante, e a pessoa que é feliz, uma pessoa que é alegre, ela transmite. E muitas vezes, para a gente ser feliz, para a gente ser alegre, a gente tem que estar bem aqui também. A gente tem que ter uma saúde emocional. Então, não permitam que pessoas endemonizem aquilo que não é demônio. É a gente que às vezes deixa algumas coisas tomar características que não é. Psicologia, ciência e tantas outras coisas não são demônio. As pessoas que tomam isso como ferramentas maléficas. Eu poderia muito bem fazer uso desse púlpito, eu poderia muito bem fazer uso da palavra sagrada de Deus como algo negativo. É aquilo que eu sou, é aquele que eu sou, é aquilo que Deus me dá e como eu vou repassar que vai fazer a diferença. Então, voltando, se eu for uma pessoa organizada, uma pessoa planejada, como os 3 irmãos aí que se manifestaram e levantaram as mãos, essas pessoas vão ser mais felizes. As pessoas vão ser, em algum momento alguém vai achar que ela é chata, mas a realização dela de concluir isso vai tornar ela mais feliz e automaticamente vai tornar o outro. Organizar é colocar em primeiro lugar o que deve estar em primeiro lugar.
Mateus 26, 31 e 34. Quem for bem rápido, abre e lê para mim, por favor, para a gente ganhar tempo, porque o inimigo da minha vida está correndo solto aí que é esse tempo. Esse relógio é meu inimigo. Meu Deus do céu. Mateus 26, 31 e 34. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pois é. A gente tem que colocar em primeiro lugar aquilo que deve estar em primeiro lugar. Pedro, às vezes, ele achava que estava colocando algumas coisas em primeiro lugar e não estava. Por isso que em algum momento lá na frente, Jesus vai confrontar ele e vai fazer algumas perguntas para ele a respeito. Pedro, você me ama? E a gente já sabe qual é a consequência daquilo tudo. Ele não colocou em primeiro lugar, principalmente nesse momento, aquilo que deveria. Ele achou que estava colocando, mas não estava colocando ainda. Olha agora isso aqui, é de cair o queixo de algumas pessoas que são contrárias totalmente à fé. Orar. Olha o que a oração faz, irmãos. A oração, ela modula nossas reações cerebrais. Para um pouquinho. Sabe o que quer dizer isso? Modular, mudar, transformar as nossas reações cerebrais. Quando a gente ora, olha como é interessante, irmão. A gente não consegue compreender algumas coisas, mas a gente vai aprender cada dia mais. Quando eu estou orando, a minha mente vai mudando. E aí a gente já ouviu até falar sobre isso, mas isso é lá dentro. Isso é, como diz um estudioso, isso é morfologicamente. Isso não é só a minha forma de pensar, o meu cérebro. Fala, Luiz. Não, isso que você está falando aí sobre a oração, isso que você está falando sobre a oração, isso é científico. Isso passou alguns anos, isso passou no Fantástico, uma série sobre espiritualidade, e dos episódios, o que você está falando aí foi comprovado cientificamente, que orar é isso aí que você está dizendo. Eu nem sabia dessa pesquisa, eu vou até ver. No Fantástico, passou? Fantástico, mas não tem dúvida. Glória a Deus. É científico, cientificamente, exatamente. Modula nossas reações cerebrais. A oração ativa nosso sistema nervoso parasimpático. O que é isso? O que freia nossas emoções. Esse sistema nervoso parasimpático é aquilo que freia as nossas emoções. Vamos traçar um paralelo para ficar um pouquinho mais simples da gente entender. Quando eu oro, se eu estou nervoso, eu vou deixar de ficar nervoso. Sabe? Se eu estou acelerado demais, quando eu oro, eu baixo um pouquinho esse aceleramento. A oração não só muda morfologicamente, como ela muda a minha postura. Esse sistema nervoso parasimpático, que às vezes tenta me deixar numa ação frenética, que alguns estudiosos até dizem que hoje é um dos males que vai se propagar logo mais, eu espero que não, mas existe muito. É a síndrome do pensamento acelerado, quando você não consegue parar, todo o tempo você está pensando em alguma coisa, você não terminou de falar uma frase, você já está falando outra frase, sabe? As mulheres que sofrem disso aí direto, pelo amor de Deus. Vocês se identificaram, né, irmão? Mas isso é normativo da mulher. Isso Deus não seja perfeito. Isso não é um defeito. O problema é o excesso, né? É sempre a falta do equilíbrio. Mas existe, quando você ora, meu irmão, se você está conseguindo, meu irmão, entender isso, a ação da oração, ela é benéfica para tudo em nossas vidas. E aí em pensar, e é claro que a gente aqui não está jogando pedra, porque ela pode bater lá e voltar, tem pessoas que às vezes não gostam de orar, e acham que orar é só um rito religioso. Mas eu entendo que é espiritualidade de verdade, que isso faz bem para o meu ser, para a minha saúde emocional, para o meu corpo, que é bio, psico, sócio, espiritual, um todo do Fernando, eu vou orar. Porque isso faz bem para todo o meu ser. Não faz o bem só para aquela última etapa espiritual. Faz bem para cá, faz bem para cá, faz bem para aí, faz bem para todos nós. Então a gente, olha mais. Não se cansa não, acho que é suficiente, que faz bem. Pode orar, sem dó.
diminui o cortisol. O que é isso? É aquilo que é responsável pelos níveis de estresse pela metade. Quando você está estressado, quando você ora, esses níveis são diminuídos pela metade. Ah, não, mas eu estou nervoso demais para orar. Mas rapaz, esquece disso, só ora. Só ora, fecha o seu olhinho, fala com Deus que o resto é Ele que vai fazer. Faz a sua parte, ponto. É que a gente quer fazer o que é para Deus fazer. Não é para você fazer algumas coisas. O que é para você fazer, você não faz. Aí você começa a querer questionar e fala, mas eu estou muito nervoso, eu estou isso, estou aquilo. Mas quem te perguntou se você está nervoso? Deus não está te perguntando se você está nervoso. Ora que você vai ver que vai fazer bem quando você terminar. Quem nunca passou por essa experiência de às vezes nem querer orar? Será que é só eu que sou tão carnal? Ou algum de vocês já passou por essa experiência? Eu não queria orar, mas foi lá e orou. E quando terminou, nossa, que bênção, como eu estou me sentindo melhor. É Deus por isso, irmãos. Pratique, ore. Isso vai diminuir o nível de estresse pela metade. Orar gera mais plasticidade em nosso cérebro. O nosso cérebro é plástico. Guarde isso em nome de Jesus. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu nasci assim, eu vou morrer assim mesmo, não tem mais jeito, eu não aprendo mais. Isso é uma mentira do diabo. Não estou dizendo que você é do diabo, ou que você está reproduzindo algo do diabo conscientemente, mas isso é uma coisa do cão. Sabia? Isso é coisa do cão, gente. Repreende em nome de Jesus. Aí você pode repreender, viu, quando acontecer. Porque enquanto corta uma unha sua, não sei, pastor Luiz, você sabe quem é a pessoa mais velha daqui, da congregação? Quem? A irmã ali? Quantos anos você tem? Tem quantos anos a irmãzinha lá? Angelina, 87. 87. Eu desafio quem quiser botar a unha da irmã Angelina em algum momento e essa unha não crescer nunca mais. Vai crescer. Sabe por quê? Porque a gente está nesse processo ainda de construção até morrer. Não tem para onde fugir, não é característica sua, não é porque você quer, é porque Deus te fez assim. Então por que às vezes a gente para e fala, eu não consigo mais, eu não aprendo mais? Você não quer mais. Você não quer mais, porque aquilo que você quer e que é importante, você aprende. O nosso corpo, Deus nos fez dessa forma. Para a gente estar nesse processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, para chegar à estatura de homem perfeito, de mulher perfeita. É por isso que a gente continua nessa produção. Então a gente às vezes reproduz algumas coisas e diz, eu não consigo mais. Já deu para mim, já deu. E eu entendo, eu respeito, que tem as dificuldades, eu sei, irmãos, que vai ter momento que não dá. É porque não dá, porque tem todo um contexto que envolve, mas não você, o ser humano, não você, o Elias. Elias, eu te peguei para bode expiatório hoje. Me ajuda aí, viu? É só os exemplos, meu irmão. Não, o Elias não é nada disso que eu estou falando, não. Então, às vezes, aí o Elias vai dizer, eu não consigo mais aprender tal coisa. Consegue sim. Se você achar que é importante, você consegue. Vamos lá, onde eu falei. Orar gera mais plasticidade. O nosso cérebro, ele é plástico. A ciência também demonstrou, Luiz, que o nosso cérebro, ele se readapta, ele resignifica algumas coisas. A gente consegue aprender. Sabe quem não consegue aprender algumas coisas como a gente? Um animal. É por isso que ele anda de 4, alguns e come capim. É por isso que a vaca muge e a gente fala. Que a gente tem isso aqui, esse cérebro, não foi à toa. Foi para que a gente possa trabalhar com ele para a glória de Deus. Nós somos o que eu disse agora há pouco, e não é o que eu simplesmente digo, é o que a Bíblia diz que eu sou. A imagem e semelhança de Deus. Eu e você. Então por que às vezes a gente se limita para algumas coisas? Não se limite. Pratique a sua espiritualidade, não só a sua religiosidade, inclusive no que diz saúde mental. Comece a pensar sobre isso, tá? Isso não é positivismo, que algumas pessoas dizem, eu consigo tudo, eu tenho tudo. Não, não é isso. É acreditar e crer naquele que te fez. Ele te fez. Você estava dentro daquela criação. Lá em Gênesis 1:31, quando ele terminou de fazer, ele disse que lá tudo estava perfeito. Ele já tinha feito já você também. A imagem e semelhança dele. Nosso cérebro, ele se modula. Ele tem essa capacidade de reaprender novamente. A oração faz o córtex cerebral ficar mais espesso, mais grosso mesmo. Ou seja, ela muda morfologicamente no cérebro. Ela também ativa o sistema límbico. O que é isso? Emoção para que fiquemos menos sensíveis. Vamos ler lá Filipenses capítulo 4, versículo 26. O que é emoção? É essa frase de ter essa emoção para que fiquemos menos sensíveis tem a ver com Filipenses. Alguém abre e lê para mim, por favor? Filipenses
4, 4, 5 e 6. Faltou um ponto ali, é verdade. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai. Paulo dizendo isso, para que aquelas pessoas se alegrem. Se alegrem. Eu digo de novo, vocês não ouviram? Eu digo de novo, se alegrem. Mas onde é que Paulo estava mesmo ali, nesse contexto? Aonde? Na cadeia. Será que ele estava xarope da cabeça? Um cara que estava preso, estava escrevendo uma carta para outras pessoas e estava dizendo para eles, se alegrem. E eu vou dizer de novo para vocês, se alegrem. Se alegrem, porque a circunstância que ele estava, o lugar, o estado que ele estava, não definia quem ele é. Aleluia! O estado que você está não te define. O que é que te define? É saber que você é a imagem e semelhança de Deus. Então você pode dizer sim, isso não é uma fé burra, isso não é simplesmente positivismo, isso é crer. Olha, irmão, o que você está passando? Eu estou passando uma peleira difícil, mas eu digo para você, se alegre, meu irmão. Mas peraí, você está passando, eu sei, mas eu sei também que o meu Redentor vive, e eu sei que isso vai passar. Se alegre que vai passar. Isso é dentro aqui, isso é aqui também. Isso é saúde mental, meus irmãos. As pessoas colocam algumas coisas como se fosse lá longe, lá diferente do que a gente já pratica. A gente já pratica. Às vezes a gente só não sabe, não coloca a entonação que a gente precisa colocar. Mas isso é saúde mental, é por isso que Paulo já ensinava. A Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é tremenda. E aí, alguns acham que isso é novidade, não é nada, já estava lá. Só que alguns não souberam usufruir. Ter uma agenda. Olha só que interessante. Parece bobagem. Primeiro eu falei de organização, agora eu estou falando de agenda. Ter uma agenda, você sabia, daquele checklist, sabe? Quando você termina de fazer uma tarefa, opa, terminei essa tarefa, está feito. Às vezes os pais fazem isso com os filhos, né? Colocam uma tarefinha lá para ele fazer, e ele vai ticando lá. A Super Nani fazia isso direto lá. As crianças odiavam ela, mas tem uma relevância. Você sabia que dar aquele checklist libera dopamina no seu cérebro pela via dopaminérgica? O que é isso, Fernando? Que negócio é esse? Recompensa. Pronto, recompensa. Como assim? Quando você faz alguma coisa, quando você termina, quando você dá aquele checklist, quando você conclui alguma coisa que você planejou, que você colocou organizado ali, você vai lá e dá uma olhadinha, opa, terminei isso daqui. Isso libera essa dopamina dentro de você, aquela sensação de realização. Você olha para aquilo ali, ufa, algum estudante, algum de vocês que sejam jovens, algum professor passou alguma tarefa, e aí você está naquela correria para fazer, está naquela correria. Sabe quando você termina de fazer uma prova? Quando você vai fazer alguma prova, é um momento que foi fazer alguma tarefa desse tipo, aí você termina e aquela sensação de realização, você está cheio de dopamina. É isso que acontece. Colossenses 3, outra pessoa lê para mim, versículo 22 e 24, para a gente ganhar tempo. Vós servos, obedecei tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, quem servis. Aleluia, glória a Deus. É para Ele que a gente faz. Sabe quando a gente faz esse checklist, quando a gente, inclusive atrelando isso ao trabalho, ao servir aquele que você está ali prestando um serviço, que às vezes é tão pesado, é tão insatisfatório para a gente fazer algumas coisas em alguns momentos dentro do nosso trabalho, mas é porque a gente ainda não conseguiu entender que a gente não está fazendo para aquelas pessoas, a gente está fazendo para Deus. É para Cristo. Foi Ele que te deu. Você ganha o seu sustento. Será que você nunca ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi tantas vezes. Mas por que tantas vezes eu me esqueço, né, de algumas coisas? Enfim. Vamos dar continuidade para a gente terminar, porque esse inimigo esse meu inimigo, na verdade, né? Ler. Olha que interessante. Para quem não gosta de ler, está aí um incentivo para você. Ela tem um poder de fazer você experimentar uma sensação mental e uma reação mental de quem vive a história. Foram feitos testes em pessoas e constataram que a ativação
cerebral, que é do setor cerebral, está um erro aqui, em quem estava lendo uma história semelhante em quem vive a história. Vamos ler a Bíblia? Você já parou para traçar esse paralelo? Aí, aqui, não foram pessoas que estavam lendo a Bíblia, estavam lendo qualquer história. Essas pessoas entraram dentro da história. E essas pessoas, quando foi feito esses exames, foi feito essa tipo de ressonância dentro da cabeça dessas pessoas, por essas leituras, identificaram que essas pessoas estavam tendo reações como se estivessem vivendo isso. E imagina a Bíblia. Se você não faz isso, começa a fazer a mergulhar dessa forma. Não leia corriqueiramente. Leia pensando exatamente naquilo que você está lendo. Leia sobre quando Jesus, inclusive, a gente é movido por emoção, irmãos. Tem pessoas que usam isso erradamente. Mas a gente, dentro desse nosso ser, a emoção é inegável. E aí eu te convido, principalmente quando você lê algumas coisas de Jesus, inclusive a respeito do sacrifício dele, da crucificação dele, começa a pensar um pouco e mergulhar sobre aquilo ali. Porque às vezes a gente faz isso muito, ou um pouco mais intenso, quando é ceia. Ixi, já deu meia hora, né? Já vou terminar. Quando é ceia. Porque talvez venha costume. Mas olha só, se você começar a fazer isso, todas as vezes que você lê e pensa, Jesus levou tapa na cara, Jesus foi chicoteado, irmão, Jesus cuspiram na cara dele. Pensa num negócio nojento, cuspe, ainda mais na cara. E Jesus passou por isso. Quando você lê, comece a pensar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu correr aqui. A leitura atua nos neurotransmissores do bem-estar, serotonina, dopamina. A leitura vai exercitar as suas emoções, vai aumentar o seu raciocínio, vai aumentar o seu vocabulário, ela vai dar uma estrutura cerebral e mental que te torna muito menos suscetível também às emoções, à impulsividade e aos sentimentos negativos. Isso são os benefícios da leitura. Ser generoso. Era isso aí que era para não ter falado, eu já adiantei, mas vou falar de novo. Gera ocitocina. Ter comunhão gera isso. João 10, 18, alguém abre para mim, e outro já abre em Gênesis 2, 15, 17. O do João 10, 18 faz referência totalmente a isso. Ser generoso. Quem achou, lê para mim, João 10, 18. Ninguém matilha de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Quem está falando isso, Luiz? Cristo, né? O Cristo está falando isso. Será que tem alguém que dá nos exemplo melhor de entrega de generosidade? Ele deu a própria vida por nós. Então, por si só, se a gente achar que ser generoso já não é suficiente, o próprio Cristo fez isso. E tratando a respeito de saúde mental, quando você faz isso, você recebe essa descarga de ocitocina. Você é ocitocinado. Ser generoso gera uma reação benéfica para você. Quem abriu em Gênesis 2, 15, 17, lê para mim, por favor. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. Amém. Sabe do que esse texto está falando? Desfrutar. Sentir o gosto. É penetrar na profundidade. Adão tinha essa oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que Deus deu. O desfrute é uma das características de você, meu irmão. Ter uma saúde mental, de entender o que é espiritualidade. Tudo que você faz, tudo que está envolvido na sua vida, se você souber clarificar quem você é e aquilo que Deus te deu para você viver nessa vida, você vai conseguir desfrutar, você vai sentir o gosto, você vai penetrar nessa profundidade de uma relação com Deus, não só, não estou dizendo que isso acontece, mas não só aqui, mas em todo tempo, todo dia, 24 horas, porque Ele disse que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado pelo tempo. Irmãos, vamos cear? Bora, Deus. As meninas aí, as irmãs, acho que saíram o hino do louvor, da ceia também? Saiaram, Raquel, Vanessa, Antela.
Os irmãos que vão servir a ceia, por favor, pode tirar para mim, por favor. Os irmãos que vão servir a ceia, nosso irmão Heron, nossa irmã Thelma, vem para aqui. Qual é o hino que nós vamos louvar? Qual que é o hino? Vamos, enquanto elas se organizam, se preparam aqui, vamos orar. Orar faz bem, né? Isso que vocês organizaram. Remédio